Olá, tudo bem? Meu nome é Felipe e hoje eu vou falar sobre a independência do Brasil. Bem, primeiro, para falar de independência do Brasil, eu preciso falar de um acontecimento que está relacionado a esse tema. É a Revolução Liberal do Porto. No ano de 1820, na cidade do Porto, em Portugal, estourou uma revolta que logo iria alcançar a cidade de Lisboa. Os revoltosos exigiam o retorno do rei de Portugal a Lisboa, já que desde 1808 a sede da coroa portuguesa era a cidade do Rio de Janeiro. Além do retorno do rei, os revoltosos também queriam escrever uma constituição para Portugal, e essa constituição iria limitar os poderes do rei. Além disso, eles desejavam recolonizar o Brasil, já que desde 1815 o Brasil havia alcançado a posição de Reino Unido a Portugal e a Algarves. A Revolução do Porto ela foi vitoriosa, alcançou êxito. E Dom João VI, rei de Portugal, acabou cedendo às pressões e em 1821 ele voltou para Lisboa. Mas ele deixou no Brasil como regente o seu filho mais velho, o Dom Pedro. Para escrever uma constituição para Portugal, convocou-se uma Assembleia Constituinte que ficou conhecida como as Cortes Gerais, ou simplesmente as Cortes, como nós podemos encontrar nos livros de história. Como o Brasil tinha sido elevado à condição de Reino Unido, também pôde eleger deputados que iriam compor as cortes e iriam atuar na escrita da Constituição de Portugal. Os deputados brasileiros que foram eleitos para as cortes se dirigiram para Lisboa acreditando que iriam consolidar os ganhos que o Brasil havia alcançado durante o período joanino, ganhos principalmente relativos à liberdade comercial. Mas ao chegarem a Lisboa, os deputados brasileiros viram que realmente o desejo das cortes era o de recolonizar o Brasil. O caráter recolonizador das cortes ficou bem claro quando, em 9 de dezembro de 1821, chegou ao Rio de Janeiro os chamados Decretos das Cortes. Nesses decretos, ficou definido que as províncias brasileiras deveriam deixar de dever obediência ao Rio de Janeiro e deveriam passar a seguir apenas as determinações que vinham da cidade de Lisboa. Além disso, os decretos determinavam a extinção dos tribunais do Rio de Janeiro e os decretos exigiam que Dom Pedro retornasse imediatamente para a cidade de Lisboa. Em resposta aos decretos das cortes, formou-se entre os membros da elite do Rio de Janeiro o chamado Clube da Resistência. O Clube da Resistência foi responsável por influenciar Dom Pedro a não cumprir aquilo que era determinado nos decretos. E no dia 9 de janeiro de 1822, Dom Pedro afirmou que iria permanecer no Brasil. Essa data marca o que a gente chama de Dia do Fico. Após o Dia do Fico, Dom Pedro se aproximou da figura de José Bonifácio de Andrade e Silva. Bonifácio era um membro do governo provisório de São Paulo. E Bonifácio havia escrito a Dom Pedro e afirmado que ele seria uma figura super importante nesse momento de ruptura entre Brasil e Portugal. A posição de Dom Pedro favorável a uma ruptura entre Brasil e Portugal ficou mais clara em maio de 1822, quando decretou-se o chamado Cumpra-se. Com o Cumpra-se, ficou acertado que as decisões que viessem das cortes só seriam aceitas no Brasil caso Dom Pedro concordasse. E, além disso, em junho de 1822, Dom Pedro convocou uma Assembleia Constituinte para o Brasil. Diante das medidas tomadas por Dom Pedro, as cortes decidiram reagir. E em 28 de agosto de 1822, chegou à cidade do Rio de Janeiro um documento que exigia o retorno imediato de Dom Pedro para Lisboa. Dona Leopoldina, mulher de Dom Pedro, ao ler a mensagem, reuniu-se com José Bonifácio e decidiram que seria necessário a assinatura da Declaração de Independência do Brasil. Após a assinatura da declaração, a mensagem foi enviada para Dom Pedro. Dom Pedro, naquele momento, se encontrava em viagem a São Paulo, e o mensageiro o alcançou no momento em que ele se aproximava do Riacho Ipiranga.
E ao ler a Declaração de Independência do Brasil, e dentro daquelas circunstâncias, Dom Pedro então decidiu dar o chamado Grito do Ipiranga, que é o momento que marca a nossa independência. Então, às margens do riacho Ipiranga, Dom Pedro gritou independência ou morte. Diferentemente do que se possa imaginar, a nossa independência ela não foi pacífica. Ao longo de 1822 e 1823, você teve revoltas que estouraram principalmente no norte do Brasil. Revoltas essas que contestavam a ruptura entre Portugal e Brasil. Essas revoltas aconteceram em locais onde você tinha uma grande presença de portugueses. É o caso, por exemplo, de Maranhão, Bahia, Piauí, Grão-Pará, por exemplo. Aqui no Maranhão, que é o local de onde eu estou falando, a adesão à independência aconteceu apenas no dia 28 de julho de 1823, 10 meses após o Grito do Ipiranga, que aconteceu em 7 de setembro de 1822. Bem, é isso. Espero que você tenha gostado. Não se esqueça de curtir o vídeo e se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, tá? A gente se vê na próxima. Tchau, tchau!